Ai, como é que você gosta de se apresentar? Você se apresenta como Criadora de conteúdo. Criadora de conteúdo? Fechou. Fofokers, mais um episódio do podcast da Vila da Fofoca. A gente tá aqui com a Bruna Pimenta, criadora de conteúdo. Oi, gente. Oi, fofokers. Fofa. E o episódio de hoje, o tema é sobre dizer não e impor limites e os prazeres de dizer não. E também os desprazeres, um pouquinho, de dizer não. Bru, você se considera uma pessoa fácil, assim, de falar não com facilidade? Hoje, sim. Acho que se alguém tá aqui me acompanhar no meu podcast, vai ver, e se for nos primeiros, assim, vai ver que esse era um dilema, assim, pra mim. Porque durante muito tempo, eu sentia que eu não sabia dizer não, e eu sempre ficava muito incomodada. Eu ficava, depois de não dizer não, pensando... Sabe aquela pessoa que fica no banheiro depois tendo um diálogo com ela mesma, do que deveria ter respondido para as pessoas e não respondeu? Eu era basicamente isso, assim, era o filme da minha vida. E aí, depois, eu comecei a perceber o quanto eu estava me desgastando, e virou uma questão real, assim... na minha vida, do tipo, eu preciso começar a dizer não, preciso aprender a falar não, eu preciso parar de passar por cima das minhas vontades, sabe? De dar aquela pausa e pensar, não, só um minuto que eu vou pensar se eu quero isso mesmo ou se eu não quero. E uma das consequências foi que eu comecei a me tornar um pouco mentirosa, assim, ou furadeira demais com as pessoas, sabe? Pera, quando você começou a falar quando não? eu comecei a falar antes. No inicinho, sim. Mas eu não conseguia dizer não, então eu mentia depois. Tipo, você me convidava para ir para um lugar e eu não queria ir. Só que eu falava assim, vamos. Só que depois eu ficava, mas não dá para eu ir, eu tenho 1000 compromissos para fazer e eu não quero ir. Aí eu ficava pensando numa desculpa e eu sempre tentava arrumar alguma desculpa, do tipo, minha mãe passou mal. Eu acabou de quebrar um negócio aqui em casa. Eu machuquei, sabe? Tipo, nada tinha acontecido. Eu só queria assistir Netflix na minha casa e eu queria ter te dito não e eu não consegui. Aí você mentia. Eu vivia mentindo. Ai, horrível. E umas desculpas meio nada a ver. Na mentira? Já, porque eu fiz um story. Burra. Eu não falei não. Cara, o problema da mentira é que você precisa sustentar. Tem. Difícil, Isso mas... E eu sou péssima mentirosa. A minha irmã... Acho que você conheceu a minha irmã uma vez. A minha irmã, ela fez um curso com Sem Baboseira e acho que você estava lá. E vocês se conheceram, assim. Pode ser, eu acho que sim. E aí ela... a minha irmã fala que desde muito nova, tipo, ela sabia sempre que eu mentia. Porque quando eu mentia, eu fazia uma coisa meio... Você tinha o tique eu da tenho mentira. Tique. Aí, tipo, antes de mentir, eu faço... e minto. Só que, tipo assim, tá na cara. E quem convive comigo sabe agora, todas as pessoas que estão assistindo esse podcast agora também. Eu sempre vou, tipo... não, sim, adorei o seu brinco. Sabe? Nada a ver. Não, adorei a sua vida. E aí vai. É horrível isso. Cara, é horrível. Eu também já passei por isso, um pouco mentirosa. Mas eu acho que a maior consequência, assim, de não conseguir falar não é que eu sumo. Eu sou a pessoa do ghosting. Eu também. Eu acho que antes eu falava poucos não, agora eu comecei a aprender a falar mais, né? Eu acho que é isso. Adultecer é você saber impor seus limites, se conhecer mais. Mas eu era a pessoa do ghosting, assim, eu sumia. Você sumia. Horrível, né? Ao Ai, que invés horrível. de mentir. As pessoas pensando agora, então foi isso. Foi isso. Nossa, cara, eu vejo a galera falando no TikTok assim, nossa, mas ghosting, eu falo isso. Ghosting é a dificuldade de lidar com sentimentos, é horrível, a pessoa não tem responsabilidade emocional. E eu, meu Deus. É isso mesmo, galera. Caralho, quantos anos eu passei dando ghosting nos outros, assim. Mas horrível, eu me consumia um medo de falar não, me consumia um medo de desagradar aquela pessoa, e eu ia lá e sumia, o que era 1000 vezes pior. É 1000 vezes pior sumir ou mentir, né? Eu também acho. Mas eu acho que também, sei lá, talvez seja um pouco de amor também pela pessoa, porque eu não sei você, assim, mas eu sentia que o dizer não era fugir de conflito, mas eu sentia que o dizer não era, tipo, fugir de conflito. E também um pouco de amor, do tipo, eu não quero decepcionar, não quero que aquela pessoa ache que ela não é importante pra mim, sabe? Tipo, me convidou pra ir pra um lugar, me convidou pra fazer alguma coisa e de repente eu não quero ir. Eu sentia que eu fosse decepcionar a pessoa. E por amar a pessoa, às vezes eu preferia falar, tipo assim, sim. E aí depois falar uma desculpa qualquer e não ir, sabe? O que é muito pior. O que é muito... Cara, eu acho que sim.
É sim, total. Não é que a gente quer ser cuzona, por isso a gente diz, por isso a gente mente ou some, né? Uhum. Mas eu acho, pra mim sempre foi assim, o medo de não ser amada também, sabe? De desagradar tanto aquela pessoa, o que é bobo também, né? Tipo, quem ama a gente entende os nossos limites e lida com o nosso não de uma forma muito Sim. mais saudável. Mas quando eu era mais jovem, assim, eu tinha tanto medo de desagradar, assim, dependia tanto da opinião alheia que eu... E eu já me fudi muito, assim. Eu tenho muita dificuldade de dizer não quando as pessoas me chamam pra sair. Uhum. Ou pra rolês. Essa é a minha... Você tem cara de rolezeira. Eu sou rolezeira. É, dá pra ver. Dá pra ver que você é rolezeira. Por quê? Foi o seu jeito. É um jeito rolezeira de ser. Eu gosto muito de sair, assim. E eu Aham. gosto muito de fazer coisas diferentes. E adoro quando as pessoas me chamam pra fazer coisas diversas. Então, eu tô sempre muito disponível pra isso. Eu tô muito disponível pra sair. Uhum. E tem outra coisa que eu tenho dificuldade de falar não, que é oportunidades de trabalho. Ah, Depois a sim. gente entra nesse Uhum. papo. Mas, com amigos, eu tenho dificuldade de negar, assim, Uhum. saídas. Então, se você me chama pro seu aniversário, provavelmente eu vou. Se você me chama pra uma peça de teatro, eu vou. Se você me chama pra ir pra pro seu terreiro, eu provavelmente vou. Aham. Eu vou em muitas coisas. E eu também não consigo gerir meu tempo direito. Eu sou uma pessoa que tem dificuldade de gestão de tempo. Uhum. Então, eu digo sim pra todo mundo, porque eu acredito que eu vou conseguir fazer tudo. Aí chega no dia, ou eu tô sem vontade, ou eu descubro que não vou conseguir dar conta, e aí eu me fodo completamente. Sim. Aí eu já não sei mais o que fazer. Aí hoje em dia eu tenho aprendido assim a pensar e falar, será que eu vou conseguir ir? Será que vai dar certo? Sim. E aí no dia, se eu não consigo, aí eu falo, não consigo ir. Uhum. Mas assim, muitas vezes eu não ia conseguir, eu vi que minha vida não ia dar conta, eu sumia. Aí você preferia assumir do que pegar e falar, não vai dar. É. E como você lida com o cansaço, assim? Porque, tipo, eu imagino que deve rolar um cansaço, porque você fala sim o tempo todo, às vezes, e às vezes tá indo pra festa, fazendo coisa, e nem foi tão bom assim, mas você foi, sabe? Tipo, você não fica cansada? Cara, fico, mas eu lido. A minha vida é muito 880, né? Porque eu me Uhum. dedico muito às minhas relações sociais, aos meus amigos Uhum. e à minha família, e a fazer coisas diversas, assim, e ao trabalho. Uhum. Então eu tenho, tipo, épocas, assim, que eu me sinto a Anitta, mulher. Eu faço milhões de Milhões de coisas, coisas. assim, um monte de coisas, faço várias coisas. E tem épocas, assim, que eu preciso. Meditação. Exato, que eu preciso ficar enclausurada na minha casa. E se Aham. alguém vier falar comigo, eu já fico, meu Deus. Não fale comigo. Escroto, sai daqui. Aham. Então é isso, eu fico variando, assim. Eu aprendi que eu opero muito nos extremos. Mas eu tenho trabalhado muito isso na terapia, assim. Durante muito tempo eu fui uma pessoa muito frustrada porque eu não conseguia manter uma rotina certinha, assim, sabe? E aí eu achava que eu só seria feliz se eu mantivesse uma rotina muito certinha, assim. E É aí que não hoje eu é, às vezes, descobri a que... característica, né? Eu acho que agora eu meio que aceito um pouco que eu sou assim, que eu opero nos extremos e eu tento lidar com alguma... Ai, nem sei a palavra, mas é tipo... Que eu tento lidar com esses extremos de uma forma um pouco mais saudável, talvez, sabe? Tipo, Sim. eu sei que depois de um final de semana super agitado, eu preciso de uma semana... Descansando. Exato. Eu sinto que eu sou um pouco assim também. Tipo, hoje em dia, eu vejo que eu tenho muitos convites, assim, o tempo todo, sabe? E aí eu sinto que eu tenho uma semana que eu vou aceitar todos os convites, eu vou fazer 1000 coisas e vou pra vários lugares. E aí tem semana também que ninguém pode me convidar, gente, eu não vou pra lugar nenhum, eu fico tipo em casa, preciso descansar. Hoje em dia eu me sinto muito mais cansada do que eu me sentia aos 20 anos também. Acho que os 30, né? Vai acontecendo de você ficar um pouquinho mais cansado, assim. Acho que Sim. mais responsabilidades, mais coisas. E mais prioridades diferentes, por exemplo. Hoje em dia eu tenho prioridade de ir no meu Pilates. Sabe? Eu tenho uma prioridade de, tipo, cuidar do meu corpo, de ver. E a questão do tempo, pra mim, ela se tornou meio que fundamental, assim, também. Do tipo, eu acho que digo mais nãos também, porque eu percebi o quanto o meu tempo é importante. Tipo, eu não aceito todos os convites porque eu vejo aquilo que faz sentido pra mim. Inclusive em relação a amizades, por exemplo. Foi uma coisa que meus 29 para os 30 anos foi muito importante pra mim. Porque eu fui entendendo o que eram amigos, pessoas que realmente
eu teria como contar. E colegas, pessoas que talvez eram mais assim, faz parte do meu trabalho, são contatos de trabalho e tudo mais, mas não necessariamente são meus amigos. Pessoas que... E aí eu percebi o quanto que eu precisava, talvez, dedicar mais tempo para os meus amigos. E aí eu consigo selecionar mais também. Porque aí, no fim de semana, no lugar de ir para um monte de lugares com pessoas que talvez não sejam laços afetivos tão profundos, eu prefiro aprofundar com quem eu tenho uma troca muito mais honesta e que eu me sinto muito mais confortável, sabe? Então, eu acho que dizer não tem me trazido esses benefícios, assim, do tipo, entender o meu tempo e equilibrar da melhor forma possível. Do tipo, vou fazer o quê? Isso aqui sim, isso aqui não, porque realmente não é pra mim, sabe? Entender o que é e não é pra mim também. Eu acho que quando a gente começa a impor limites é porque a gente se conhece um pouco mais, sabe? Aquilo que faz sentido pra gente e aquilo que não faz, né? Com certeza. Eu tenho... acho que vou passar a vida inteira, talvez, tipo, lutando com a possibilidade de novas experiências. Eu acho que tá aí a minha grande dificuldade de dizer não para convites. Eu gosto muito do inesperado. Sim. Sabe? Qual que é o seu signo? Leão. Então, se a pessoa ela me chama e aí ela faz faz um pitch muito bom, tipo, ela nem me conhece direito. E eu também não conheço ela direito. Mas aí ela fala assim, Vi, vai rolar um samba, não sei aonde, a gente precisa pegar... Se for muito longe, eu não vou também. Aí eu também já comecei... Já dá pra dar uma selecionada. Eu dou uma selecionada, assim. Se o lugar for assim, se eu vejo que tem cara de furado, eu já fico, não vou. Mas, assim, se é um lugar que eu nunca fui, que a pessoa, tipo, faz um pitch muito bom, que eu, sei lá, ela é simpática, ela me faz dar risada, eu fico, tá bom, vamos ver. E aí eu vou pela experiência, assim, porque eu acho que eu gosto do inesperado, assim, daquilo que eu nunca fiz. Então, eu sou uma boa companheira disso, sabe? Sim. Mas eu acho que faz sentido, tipo... Mas é porque faz sentido pra mim, entendeu? É isso que eu gosto e faz sentido pra mim. E eu tenho aprendido também, quando eu falo não, antes, por muito medo de desagradar e porque eu achava que dizer não, impor os meus limites ia me colocar num lugar de vilã, assim... eu sempre me justificava muito. E aí eu dizia não, mas eu sempre tinha que justificar o não. E aí justificar o não abre um espaço para eu dar uma mentira, assim. E aí eu tenho entendido na terapia e na vida que o não já é uma resposta, né? Ele já é completo. Ele é uma resposta tipo, completa. Eu não quero. Não quero, não vou, não posso. Né? E eu tinha isso também. E é engraçado porque eu me lembro da época que eu comecei a dizer não. E eu me lembro que a minha primeira fase no dizer não foi me tornar uma pessoa extremamente grosseira. Por quê? Eu não era boa pra lidar com conflito. Tipo, pra mim, conflito era uma coisa muito chata de lidar. Tipo, eu preferia... E às vezes também era isso. Eu prefiro o ghost, o silenciar, o sumir, ou qualquer coisa pra que a gente não batesse de frente uma com a outra, sabe? Se tivéssemos uma situação mal resolvida. E aí, isso era em tudo, no trabalho, no relacionamento, em qualquer coisa. E aí eu lembro que eu estava fazendo terapia na época, só que estava me sobrecarregando muito o não dizer não, porque eu estava num cargo um pouco maior na empresa, então eu já tinha que lidar de uma certa forma como uma liderança de algumas pessoas. E aí, de repente, eu não sabia falar não para as pessoas, não sabia desagradar ninguém. E só que quando você está num cargo um pouco maior, você precisa saber desagradar. E até em qualquer cargo, na verdade. É bom que você coloque limite nas pessoas na sua vida profissional. E a vida profissional sempre foi um divisor, assim, pra mim. Quando alguma coisa dá de errado nela, tudo fica ruim pra mim. Porque, tipo, ela é a parte mais importante e fundamental da minha vida. E aí eu lembro que eu fui pra terapia e a gente falando muito sobre isso, a minha terapeuta falou assim, olha, faz o exercício de... Não começa falando não pra quem tá perto, sabe? Fala não pra pessoas que você não conhece. Às vezes você vai numa padaria, vai num lugar, pede uma coisa, e a pessoa tá... Vai falando não pras pessoas como dá. E aí eu lembro que a gente viajou pra BH pra visitar a família, e eu fui no mercado. E as pessoas em Minas, elas são muito legais, né? Elas querem te dar soluções. E eu tava nessa coisa do tipo, eu preciso falar não pra pessoas que eu não conheço, porque vai ser mais fácil.
Aí eu cheguei e eu tava querendo doce de leite de Viçosa. E aí eu fui em vários lugares, cheguei num lugar, o moço falou, olha, não tem de Viçosa, mas tem esse aqui que é muito bom, e tananã, e começa a falar. E ele vai no canto, pega uma colherada de doce e vem pra me entregar. E eu já tinha falado pra ele, não precisa, eu quero de Viçosa. Ele não me escutou, ele continuou insistindo, querendo que eu desse uma lambida em outro doce. E eu falei, não, moço, eu já falei, eu quero de Viçosa. E saí andando. Grossa! Estúpida! E depois eu me senti, tipo, eu sou horrível. Mas eu levei isso na terapia, né? Eu falei, então, tentei falar não, mas eu gritei com o homem, eu humilhei o homem. E aí minha terapeuta ficou tipo assim, não, é normal. É porque você não lida bem com o conflito. E falar o não era algo difícil. Agora ir ajustando isso aos poucos, sabe? Tipo, vai entendendo outras formas também de falar. E aí eu fui, né, assim, tentando melhorar. E fui melhorando aos pouquinhos até hoje estar num lugar muito mais tranquilo de dizer não. Tipo, quero, não quero. Mas comecei assim, sendo estúpida. E às vezes é sobre isso, entendeu? É pegar e falar, não quero! Para de me oferecer esse doce! Cara, eu tenho muita dificuldade de ser... É que de dizer não, assim, em loja, sabe? Tipo, aí a pessoa, não, mas tem esse. Aí eu, então tá bom, deixa eu ver como que é, sabe? Eu fico ainda muito à mercê, assim, da pessoa. É difícil. Mas no trabalho é o meu lugar que eu tenho mais dificuldade de falar não. Porque em rolê é assim, amiga, não quero e tal. Sim. Eu até, tipo, tenho aprendido ao longo do tempo, já descobri o que é furado, o que é que não é e tal. No trabalho, quando eu era mais jovem, eu aceitava todo tipo de trampo, assim, porque eu achava que todo tipo de trampo ia me dar uma experiência... Visibilidade. Principalmente quando eu cheguei em São Paulo, né? Então, eu queria, tipo, fazer muitos contatos, conhecer gente. A gente não é de São Paulo, né? Então, eu cheguei aqui meio... Você chega a gente chega meio afobado. Afobado. E porque você não tem todos os contatos que as pessoas que fizeram faculdade aqui tinham, sabe? Tem uma... É diferente. Então, eu cheguei muito afobada. Então, eu caí muito cilada profissional, assim. Peguei muito frila ruim. Tipo... Caí muito em muito lugar que me explorou bastante profissionalmente e tal. E é isso, assim. Aí, o que acontecia? Eu trabalhava numa agência, assim. Trabalhei em vários lugares, mas, assim, exemplo, trabalhava numa agência. E aí, todo trabalho que alguém perguntava se eu conseguia fazer, eu sempre conseguia. Faço. Manda. O que é horrível, porque aí o que acontece? Eu me dedicava pro trabalho mais que tudo nessa vida, porque o trabalho também é, tipo assim, a peça-chave da sua vida. Parece que, assim, que se eu não estiver bem profissionalmente, eu sou feia e sem graça e não vale a pena eu sair de casa. Horrível. É horrível. Horrível ser assim. Mas, enfim, a gente é... Outro podcast esse, gente. Trabalho me pega demais, demais, assim. Parece que se eu não tô me exaurindo no trabalho, eu não estou trabalhando, assim. Sim. Mas tudo bem. Então, qualquer coisa que as pessoas me pediam no trabalho, eu falava, sim, posso. Só que o que acontecia? No sim, posso, e não impor limite para as pessoas, eu não trabalhava 100% sozinha, né? Eu tinha colegas de trabalho. Então, o que acontecia? Diversas dessas coisas que eu dizia assim dependiam de outras pessoas do meu trabalho também. E aí, eu meio que dizia assim por muita gente. Horrível. E é zero profissional fazer isso, tá? Você tem que aprender a falar não. Isso te faz uma pessoa muito mais profissional. Tipo assim, como assim você falou assim? É horrível. Aí beleza. Aí minha chefe perguntava, você consegue fazer uma peça para até 3 horas da tarde? Aí eu, consigo. Aí eu virava pro meu diretor de arte e falava, cara, a gente precisa fazer uma peça até 3 horas da tarde. Aí o meu diretor de arte, que era muito mais profissional do que eu, falava, não, Vitória, eu não consigo fazer. Nossa. Eu tenho outras demandas mais urgentes do que essa. Como é que você ia voltar para se explicar? Aí sabe o que eu fazia no início? Aí eu aprendi a mexer em Photoshop. Eu mesma editava. Mentira, juro. Isso. Eu aprendi a fazer as coisas sozinha. Você aprendia. Aí, por um lado, foi bom, porque eu aprendi a, enfim, fazer várias coisas. Isso me desenvolveu profissionalmente. Mas a que custo, né? Eu podia não ter feito isso. Eu podia ter... Aí, com o tempo, assim, com os anos, eu fui aprendendo a impor esses limites profissionais de que eu não conseguiria fazer tudo.
Sabe? E a real que você aprende depois que aquela pessoa que tá te pedindo aquilo, muitas vezes ela te pede por um capricho, sabe? E às vezes Nem também é sentou urgente no assim. trabalho, sabe? Sentou, não fez a própria responsabilidade, quer te mandar uma demanda urgente uma hora dessa, sabe? Sexta-feira, 4 da tarde. Não dá. Não dá. Sabe? E você tem dificuldade de falar não no trabalho? Eu tinha, hoje não tanto, assim. E porque eu acho que o meu trabalho, ele me traz uma certa liberdade de dizer não, em alguns sentidos. Mas também te provoca alguns desconfortos. Porque eu trabalho hoje muito com publicidade, né? Para as redes sociais e tudo mais. E tem o lugar da liberdade no sentido de, às vezes, chegar um tipo de trabalho que eu não faço, e aí eu falo que eu não faço. Mas também tem um lado do tipo, da vontade de sair aceitando o máximo possível de trabalho e falar, não, eu vou dar conta, Ai, eu tenho muito mesmo isso. me sobrecarregando muito. Tipo, eu não consigo não aceitar trabalho, porque eu sempre acho que vai faltar em algum momento. Eu falo, não, mas aí eu vou perder esse dinheiro aqui, e às vezes nem é muito o valor, ou a falta desse valor, tipo, ia me dar um tempo de descanso, ou de criar um conteúdo orgânico, ou de fazer alguma outra coisa. E aí eu fico muito sobrecarregada. E fico muito... É mais no lugar da falta, assim. Não é o dizer não porque eu não sei. É mais, não vou dizer não porque eu preciso fazer todos os trabalhos que aparecerem pra mim. É medo de faltar, né? É o medo da falta. E isso é muito complexo, né? Porque, ao mesmo tempo, a gente precisa saber equilibrar em algum momento. Mas é difícil, porque você trabalha como freela, eu trabalho com a criação de conteúdo, que é tipo um freela também, porque querendo ou não... Você é autônoma, A né? gente sabe que o fluxo não é garantido, né? Não é igual um CLT. E é muito difícil equilibrar isso. É difícil equilibrar a rotina disso. Tipo, eu lembro quando eu efetivamente me tornei criadora de conteúdo, saí do CLT e fui ser só creator. Mano, eu queria bater ponto. É tipo 8 da manhã, a gente terminava o café da manhã, tira a mesa de café, vamos trabalhar, vamos sentar em frente ao computador. E vai até às 6, às vezes até às 7. Mas sabe o que, Bruna? Tu me parece ser uma pessoa que tem essa rotina, assim, que tu consegue ter uma rotina regradinha, assim, mas de trabalho mesmo sendo autônoma. Então, mas na época que quando eu comecei, eu queria ter essa rotina, tipo, a bênção é a flexibilidade, mas eu não quero a bênção. Eu quero trabalhar, eu quero fazer o negócio aqui, ó. Só que aí eu percebi que não precisa ser assim, nem a criatividade funciona assim. Porque às vezes você vai fazer um roteiro, pô, eu faço muitos roteiros, às vezes você vai fazer o roteiro 8 da manhã, 9, mas tem vezes que não vai vir. E aí você tem que fazer outra coisa. Vai viver sua vida um pouco e depois você vai sentar e vai vir a ideia, entendeu? Tipo, é uma parada que a criatividade, ela não segue muito o ritmo do CLT, assim, do horário certinho. Às vezes não é. Às vezes você vai estar no banho e vem a sua melhor ideia. E você fala, nossa, realmente faz todo sentido agora. Tipo, não é sentado na frente do computador olhando uma tela. Só que o Luca, que é o meu companheiro, ele já tem uma facilidade com isso. Eu ficava um pouco brava, assim, de ver ele... Igual ele edita muitos vídeos. Aí, às vezes, ele pausa no vídeo. Eu vou dormir aqui. Eu ficava, ai, que divo. Por que você tá dormindo? Vamos trabalhar. Eu ficava uma coisa meio assim, sabe? Eu ficava... Oi, você não é um chefe, carrasca. Tipo, e ele... Eu tô descansando a minha mente pra poder sentar e editar de novo. E eu ficava descansando. A gente pode descansar, sabe? Cara, e eu era meio assim. E ele lida bem, então, com isso. Assim, Tranquilo. Ele não sofre... Mulher, porque eu acho que eu sou parecida com ele. Eu trabalho autônoma porque eu descobri que eu me dou muito mal com rotina, assim. É isso, né? Às vezes eu gosto muito de, tipo, me atolar de trabalho, trabalhar muito, 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 mas eu preciso dessa época que eu fico no tédio em casa. Sim. Mas se eu fico assim, me bate uma culpa, assim, eu, tipo, assim... Você fica tipo, nossa, eu queria ter uma rotina. É. Então, eu sinto que eu preciso de uma rotina, assim. Quando eu saio muito, no sentido de... Quando você sai da rotina. Eu fico meio preguiçosa, no sentido de preguiça mesmo. Tipo, a minha cabeça ela não funciona. Ela fica meio... sabe? Deixando as coisas muito pra depois e tal.
Então, eu sinto que eu preciso de uma rotina, pelo menos assim, de acordar, almoçar, coisas básicas. Não de tudo, mas eu gosto muito de ter o horário de acordar. Eu durmo... Eu sempre quero dormir mais cedo e eu acordo cedo, igual... Agora eu acordo, tipo, 6. Eu gosto de acordar 6 horas. Você acorda 6 horas da Acordo manhã? 6 horas. 6 Mesmo horas. no frio? Mesmo no frio. Tô amando acordar no frio, inclusive. Eu amo frio. E é tipo, 6 da manhã tá escuro, de noite. Mas eu amo. Eu sinto que eu gosto, assim. E aí eu vou, tipo assim, aí agora eu tô indo pro Pilates, né? Que eu me matriculei. Eu amo Pilates, eu faço Pilates, né? Então, nunca Eu tinha amo. feito. Faz parte da minha rotina, eu Aí adoro agora eu Pilates. tô fazendo. Aí lá na academia que eu vou é Pilates funcional e yoga. O yoga ainda não fui, mas eu vou nessa semana ainda. Aí eu vou, acordo, aí eu tomo meu pré-treino, vou pro Pilates. Faço lá, 7h45, terminei, volto pra casa. Tipo, ter esse momentinho ali da manhã, aí tomo um banho, faço meu café da manhã. Ter essas pequenas coisas que vão se repetindo me ajuda muito, assim, a não me sentir ansiosa. Porque sem isso eu me sinto ansiosa. Eu pareço tá faltando, eu tô procrastinando, e eu fico com essa sensação. Que eu sei que ela é errada, essa sensação. É uma sensação totalmente capitalista, errada. Mas eu não posso fazer o quê? Eu sinto. E aí, para eu não sentir essa ansiedade, eu prefiro tentar ter esses pequenos momentos que façam sentido, assim, para mim, sabe? Tipo, eu adoro fazer marmita dia de domingo. É uma mania do CLT ainda. Eu faço marmita. Cara, eu amo, eu não faço marmita. É a marmita do CLT. Veio lá da época do CLT. Me acompanha, é uma carga. Mas isso é bom, porque aí você não, tipo, para durante o dia pra... E eu odeio sentir fome. É tipo, horrível. aí eu falo, faço a minha marmitinha, vou na feira de manhã. Eu gosto dessas coisas. E eu acho que elas me deixam menos ansiosa, sabe? Cara, eu queria ter isso. Assim, eu tenho essas coisinhas, assim, tipo, eu vou no Pilates, eu vou no Velocity, mas eu sinto que eu sofria tanto, eu sofria muito, muito, muito pra ter uma rotina. E eu sempre falhava miseravelmente, assim, pra ter uma rotina. E aí, quando eu comecei a ser autônoma, e aí eu, sabe, larguei de mão, assim, parece que, assim, minha vida profissional começou a melhorar. Sim. Parece que minha vida começou a ficar mais... Parece que... Tipo, uma vez eu tava conversando com a minha terapeuta. Nossa, a gente fala... Eu sempre me refiro a ela, né? Mas, enfim. Daí, uma vez eu tava comentando sobre a minha frustração, assim, de ser do jeito que eu era e tal. E aí ela falou assim, Vitória, e se você se autorizasse? E se só por essa semana você se autorizasse a ser assim? Só por essa semana você se autorizasse a ser uma pessoa que vive um pouco nos extremos, que não tem essa rotina que você acha que tem que ser perfeita? E se só o que faltasse na tua vida é você se autorizar a ser assim? Aí eu falei, meu Deus, cara, coisa mais simples, mas assim, tão real, assim. É só a gente se autorizar a ser do jeito que é. Do jeito que é, assim, pra ser porque... confortável. Ninguém vai me... Assim, é meio... A gente vê os outros vivendo e a gente fica querendo... Viver igual, né? Tudo bem que a gente vive também... A gente é do jeito que a gente é, porque o outro é do jeito que o outro é, né? A gente vai também vivendo a partir dessas comparações e tal. Mas também meio que olhar pra dentro, sabe? E tá ali mesmo, impor esses limites, se dizer não, né? Tipo, enfim, começar a se autorizar a se dizer parte, sim. Tipo assim, até do dizer não. Tipo, você entender o que é pra você e o que não é. É, exato. Tipo, às vezes... E eu falo real, assim. Tipo, às vezes uma rotina estilo a minha não faz sentido na sua vida também porque você é uma outra pessoa. Tipo, você tem outra rotina, o seu trabalho é outro. Tem o seu trabalho, como você, por exemplo, faz mobile de eventos, que é boa parte do que você faz. Imagina você... Tem evento que é de manhã, tem evento que é à tarde. Não tem como você mensurar isso. Tipo, eu sei os horários que eu tenho que gravar. Eu gravo geralmente de manhã, porque eu gosto da luz do dia, mesmo que eu tenha iluminação. E eu me sinto mais produtiva de dia. Tipo, também é outra rotina. Eu faço a minha rotina se tornar uma rotina mais produtiva de dia, porque à noite não tem como ela ser muito produtiva. Tipo, e eu também não me sinto produtiva à noite, sabe? Eu prefiro descansar, fazer uma jantinha, deitar, jogar The Sims. Cara, tu joga The Sims? Amo The Sims. Faz muito parte da minha vida. Tipo assim, todos os dias à noite eu tô lá. Vou arrumar o quarto da minha nova filha. E fico lá. Horas trocando parede, eu boto papel de parede rosa. Não gostei. Outro.
E vou indo. Cara, que Amo The tudo. Sims. Que tudo. É muito parte da minha vida. E aí eu acho que é isso, tipo, entender que o lugar da comparação, principalmente na rotina, ele é um atraso, assim. Porque Ele é um não tem atraso, como a né? gente achar. Tipo, eu, por exemplo, tem semana que eu faço tudo certinho. Tem semana que nem tem como, nem se eu quisesse. E aí eu vou ficar, tipo, sofrendo. Eu falo, não, semana que vem eu volto. Vai ser do jeito que dá pra ser, sabe? E vai indo. Cara, tem uma parada muito louca, né? Que no final, assim, a gente meio que vai conseguindo fazer as coisas que a gente Bom, eu sempre consegui fazer as coisas que eu planejei fazer do meu jeito. Uhum. Desse jeito, sem acordar às 6 horas da manhã, sem Sim. jogar The Sims Sem durante jogar- a noite. Exato. Mas eu sempre consegui fazer as minhas coisinhas, assim. Então, tipo, alguma coisa certa eu tô fazendo. Obviamente, tô fazendo, assim. Eu tô respeitando aquilo que a minha rotina, né? O meu jeito de viver. E você tem dificuldade de ouvir, não? Eu acho que hoje eu não tenho tanto mais, mas eu já tive. E é interessante porque tem até um episódio do meu podcast que é sobre falar não, que eu levei minha sogra, porque eu aprendi muito com ela, assim, essa coisa de falar não. E eu acho que eu admiro muitas pessoas mais velhas, porque às vezes elas são meio sem filtro, sabe? Elas já viveram. E aí elas falam o que elas têm que falar. E eu admirava isso muito nela, admiro isso muito nela. E aí ela falou nesse episódio que uma das coisas que, às vezes, a gente tem em dificuldade de dizer não é porque a gente não sabe escutar não. E naquele dia que ela falou isso, eu fiquei uma coisa meio... E aí eu fui pensar e eu percebi que eu tinha essa dificuldade. Quando as pessoas me diziam não, principalmente, assim, né, para pessoas mais próximas, eu sentia que elas estavam negando o amor que elas tinham por mim, de alguma forma, sabe? Negligenciando alguma coisa em relação a mim. E aí eu fui pensando que talvez, não sei porquê, né? A minha questão de não saber dizer não era um pouco disso também. Eu não queria, sabe, ser ruim com você. Dizer não era como se eu estivesse sendo ruim com você. E quando você me dizia não, você estava sendo ruim comigo. Sabe uma coisa meio... Sim. Uhum. E aí eu não sabia escutar nãos. Em vários aspectos, assim. E aí escutar nãos pode ir para vários assuntos. Do tipo, a pessoa me contestar, ou um conflito mais direto, a pessoa falar, não gostei de alguma coisa, ou, enfim, tirar algum tipo de satisfação. Aquilo me deixava, tipo, corroendo por dentro. Às vezes nem era sobre a pessoa, mas era sobre como eu reagia, assim. Do tipo, eu não sabia, mas ao mesmo tempo achava muito foda quando eu via pessoas dizendo não. Eu achava incrível. Eu falava, como essa pessoa conseguiu, sabe? Simplesmente falar, não posso, não quero, não vou. Ou se impôs dessa forma, né? Tipo, colocou a sua visão, a sua prioridade à frente do que outra pessoa queria. Como que essa pessoa conseguiu fazer isso? Nossa, eu sempre admirei pessoas assim. Eu sempre admirei. Eu falo, diva. Isso é uma diva. Você simplesmente a pessoa falou e você falou, ai, não, então não dá. E é sempre como a pessoa fala, assim. Eu sempre achava... E fala de forma, sabe? De forma clara e de forma gentil, assim. E ela te disse não, e ela pôs o limite dela e pronto. E ela seguiu a vida dela. Eu sempre admirei pessoas assim. E eu, né, demorei muito a começar a ser alguém assim. Sim. Eu acho que eu tenho facilidade de ouvir não, sabia? Tava pensando aqui. Porque, eu tenho... Talvez eu tenha facilidade de ouvir não. Mas tipo, no trabalho também, você tem? Do tipo... Você não se sente, assim, às vezes... Quando você escutava algum não, você ficava tipo... Como assim não? Então, tem um perfil que eu já trabalhei, que eu já encontrei algumas vezes no mercado de trabalho, que é a pessoa que sempre diz não, que nada ela consegue fazer. Esse perfil me incomoda também. A pessoa que... Muito resistente. Resistente a novas ideias, resistente ao que você propõe, resistente a tudo, assim. A pessoa não consegue olhar pra fora, assim, não consegue, tipo, expandir um pouco o olhar. Esse perfil me incomoda, ainda mais quando você trabalha com criatividade, produção, assim. Às vezes, tipo assim, não querendo explorar ninguém, mas às vezes é realmente mais simples, assim. Às vezes é só fazer uma coisa, sabe? Então, me incomoda muito esse perfil da pessoa. Uma coisinha pouca, né? Me incomoda muito a pessoa muito resistente, assim. Eu fico, mas será que a gente não consegue trocar, tipo, essa fonte? Nossa, isso vai dar muito trabalho. Eu fico, irmão, não vai dar muito trabalho, sabe? Tipo, eu sei eu entendo. Tipo, eu tô te pedindo porque eu sei que você que tem um programa no teu computador, o meu eu vou ter que atualizar, tipo...
Agora, assim, às vezes é isso. Como eu sou uma pessoa extremamente dedicada ao trabalho, eu sou uma pessoa super desatenta na minha vida pessoal, mas muito focada em trampo, assim. Então, no trabalho, eu tendo a ser uma pessoa muito... que acerta muito rápido, sabe? Que tem ideias muito rápido, assim. Porque eu fico muito focada, porque eu acho que é isso. Se eu errar no trabalho, acabou pra mim. Mas, enfim, como eu sou muito focada no trabalho, daí às vezes eu peço coisas para as pessoas. Mas quando elas me dizem não, como eu já sei que é tipo, tá, Vitória, eu sou assim e ninguém mais precisa ser, aí eu aprendo a fazer sozinha, né? Como eu te disse. Sim. Mas eu também tenho uma outra dificuldade. Eu tenho muita dificuldade de pedir ajuda. Sabe? E eu acho que também que pessoas que não dizem não, elas também têm dificuldade de pedir ajuda. Sim. Eu sempre fui essa pessoa, assim, que, tipo, dá muito conta sozinha. E acaba virando muito cansativo, né? Sim, e talvez, né, essa coisa de pedir ajuda é porque você tá sempre muito disponível, né? Isso, eu tô sempre muito disponível. Pra trabalho, eu tô sempre muito disponível. Agora, uma outra coisa que eu sou muito fácil de dizer não. E eu tô meio viciada, assim, em negar. Eu amo. Eu tô isso até tá talvez me deixando uma pessoa mais sozinha, assim. Cara, eu nego muito... Eu sou solteira. Eu nego muito date. Aí eu amo. Isso é importante, né? Eu amo negar paquera. Falar pra pessoa, não correspondi à sua paquera. Olha, eu acho que nosso bonde já passou. Acho que a gente não vamos mais ficar... Cara, eu viciei. Antes eu era muito travada, assim, em falar não. Antes eu ficava enrolando a pessoa, tadinha. Muito Dava tempo. ghost. Dava ghost, enrolava. Ela ficava, tipo, me paquerando. E eu, meu Deus, eu sofria. Eu passava semanas pensando que eu precisava terminar com alguém. Ou que a pessoa me chamava pra sair 1, 2, 3, 4 vezes. E eu, tipo, ficava arranjando desculpa ao invés de falar que eu não queria ficar com ela. Eu passei muito tempo, assim, sei lá, sem saber dizer não pra alguém, assim. Sem saber dizer não, como não corresponder à paquera e ao romance. E aí, um belo dia... eu lembro qual foi o boy, assim. Tinha um boy que eu ficava. E ele sempre me chamava pra sair. E eu tinha ficado com ele algumas vezes, assim. Mas ele era muito, sei lá, assim, parecia muito afim e tal. E eu não queria mais ficar com ele porque me deu um ranço. Enfim, aconteceu uma parada aí que me deu um ranço dele. E eu não queria mais ficar com ele. E aí, um dia eu fiquei assim, cara... Eu preciso terminar com esse homem. E aí, um dia eu fui lá e, tipo, escrevi uma mensagem e mandei, por texto assim. mesmo. Um texto falando que eu não queria mais e tal, e mandei. Meio, tipo, sei lá, aquelas mensagens no desespero, assim. Ele foi tão fofo. Aí ele, tá bom. Tipo, é isso, Vi, obrigada por ter sido honesta e tal. Melhor, né? Porque agora eu já sei que você não quer mais. Mas, enfim, foi legal te conhecer. Espero que você fique bem. Boa sorte aí na vida. Depois disso, eu falei, que delícia, que gostoso. Que diva que eu sou. Meu Deus, que foda. Tipo, esse homem não me achou, tipo, horrorosa. Ele não me odeia. Eu simplesmente, tipo, impus um limite. Ele aceitou o meu limite porque ele é uma pessoa bacana, assim. Porra, que bom. Sim. E agora eu tô meio viciada, assim, falar não. E eu tenho preguiça de ir pra date. É isso, eu sou ótima de sair com as pessoas, com os meus amigos, mas de aceitar. Você não é do date. Cara, eu sou ruim de date. Nossa, eu já nem sei eu tenho mais preguiça como de seria date. ir pra um date. Porque, tipo, eu tô com o Luca há muito tempo. Mas eu acho que eu teria preguiça. Dá preguiça. De, sabe? Aquelas perguntas... Nossa, tem que começar a me apresentar desde o início. O que você faz? O que você faz? Sabe? Bio do Instagram, lê lá, sei lá. Eu vi a vida toda, vê lá a Vila da Fofoca, vê todos os vídeos. Ouve meu podcast pra você me conhecer. Lá você vai saber todas as minhas vulnerabilidades, tudo que você não sabe. É uma parada. Eu sou solteira há muito tempo, assim, né? Tipo, eu fico mais solteira do que namoro e eu tenho preguiça. Tenho preguiça de date, de ir pra date, de ficar conversando. Mas aí quando você sai, por exemplo, com seus amigos, assim, você arruma um rolezinho, assim, no meio do rolê? Ou você, não, tô com os meus amigos, são meus amigos. Tipo, paquerar. Não, eu gosto de paquerar, né? Tá no rolê, uma pessoa bonita, dá em cima. Flertar. Eu não tenho problema também em flertar com alguém, tipo, de dar em cima da pessoa. Eu não tenho esse problema também, não tenho essa trava de, tipo, tenho que esperar alguém falar comigo. Não, de jeito nenhum.
Tipo, vi alguém bonito, vou dar em cima. Uhum. Tipo, gosto de flertar online, assim, corresponder paquera. Eu adoro paquerar. Eu acho até que eu gosto mais de paquerar do que concretizar o flerte. Acho que tem a coisa, né, de você se sentir uma gostosa, assim, tipo, ai, tá me querendo, tô Tem te isso. querendo. Eu acho que tipo tem uma todo... pré. Sei lá, tem vezes que é... Quando a pessoa tá flertando, assim, eu gosto muito de gente que flerta de um jeito engraçadinho, sabe? Que te manda um meme engraçado, mas também que comenta alguma coisa. Você postou uma parada, a pessoa comenta de um jeito engraçado. Aí você, tipo, cara... Tá aí, ó. Tá Uma aí. pessoa engraçadinha. Entendi. Já tô te entendendo. Faz sentido. Agora, é engraçado, né? Porque aí, tipo, com a paquera, o não tá de boa. Mas, e com os amigos? É de boa também, o não? Então, é muito mais fácil pra mim, não sei se pra vocês, fofokers, é muito mais fácil dizer não pra desconhecidos, né? Pra pessoas que eu não tenho tanta intimidade. E pros amigos e pra família, por exemplo, minha família, se eles me pedem um favor. Minha mãe era assim, minha mãe é falecida, né? Mas a minha mãe, eu tinha muita dificuldade de dizer não pra ela. Então, toda vez que ela falava assim, Vi, eu preciso de que você me ajude aqui a editar um vídeo, eu sempre ajudava. É que agora minha mãe faleceu, então eu não sei como é impor esse limite pra uma mãe, assim, esse limite do não vai dar. do não vai dar, posso. mãe, eu não consigo trabalhar contigo. Mas era uma coisa que eu tava aprendendo a falar, assim, era algo que eu, tipo, não, eu preciso começar a falar não pra minha mãe. Sim. Eu tive que aprender a falar não, assim, pra minha mãe. E foi importante pra mim. Porque a minha mãe, ela vivia, assim, muitos dilemas na vida dela. E ela levava esses dilemas pra mim como se fosse parte fundamental da minha vida ter que lidar com aquilo. E eu não queria mais. Aquilo me sobrecarregava, de certa forma, assim, essas questões e coisas que eu não queria lidar mais, sabe? Então, eu tive que aprender a falar não, assim, do tipo... E foi tema de terapia por muito tempo, porque eu não conseguia colocar esse limite. E aí, cada vez mais, eu ia me distanciando dela num sentido de que eu não vou nem te ligar. Porque você tá me dando essa demanda que não é minha, e isso tá me cansando. E aí eu percebi que eu não queria não conviver com ela mais. Mas, para isso, eu precisava colocar esse limite. E aí, primeiro, eu comecei sendo bem clara, por várias vezes, do tipo... Mãe, isso não é uma questão minha. Você precisa aprender a lidar com isso sozinha. Tipo, você tem que cuidar da sua vida também, sabe? Tipo, isso não é meu, não é meu. E ia me desviando. Porque eu tinha uma mania de ser salvadora também, sabe? Eu não sei, se você me der um problema seu pra resolver, eu não sei só te escutar. Eu vou querer resolver. Problema. Vai virar meu problema. Eu vou querer resolver. Eu quero... Porque acho que era até uma demonstração, assim, de afeto, de carinho, de amor. Era esse lugar, assim, do tipo... Só que, ao mesmo tempo, me frustrava muito quando a pessoa... E aí, talvez aí o meu problema em escutar, não. A pessoa não fazia aquilo que eu estava dando a minha vida pra resolver. E aí, de repente, a pessoa não ia por aquele caminho. E eu ficava... Porque as pessoas fazem o que elas querem, né? No fim do dia, elas vão fazer o que elas querem. E foi muito difícil, assim. Acho que foi um processo importante pra minha maturidade. Entender o que é a minha vida, o que é a vida do outro. E até que ponto eu posso lidar com a vida do outro. No sentido de que, se eu sou sua amiga, eu vou ser sua amiga. E eu vou te escutar. Se você quiser um conselho, eu posso te aconselhar. Mas eu não vou me envolver ao ponto de abdicar um pouco de mim ou da minha vida pra resolver aquilo que não tem como eu resolver, sabe? Que é seu. É uma responsabilidade sua. Isso pra mim era muito difícil. Eu acho que envolve também um pouco do lugar do não, assim, sabe? O não dizer não, no sentido de que eu... Até o fim, eu ia ali com aquilo. E o não saber escutar o não, no sentido de que a pessoa não seguiu aquilo. O plano que a gente estava pensando em fazer. E você, de repente, não seguiu aquilo. Eu ficava em vários lados, tipo assim, tanto no lado profissional, quanto no lado de relacionamento. Quantos relacionamentos horríveis eu não vi continuando. E eu ficando depois assim, depois de tudo que eu falei,
Depois de tudo que eu fiz, eu te tirei da fossa e você voltou com esse lixo. Cara, sabe? Nossa, a gente tava falando isso sobre um episódio no podcast sobre amizades, assim. Que é, tipo, muito difícil, assim, você vê a tua amiga, você tá, tipo, dando a tua vida pra dar teus melhores conselhos e, de repente, a tua amiga vai lá e volta pra aquele saco de batata e você fica, Exato. tipo, Mona, você é maluca? E, tipo, como que você vai contar isso pra ela de uma forma... Como que você vai dizer isso de uma forma que você respeite também a decisão dela? Porque é a decisão dela, continuar ficando com uma pessoa que você não acha legal. Mas se ela acha bacana, tipo, não tem muito o que fazer. Mas você tocou num assunto que eu acho muito legal, que é esse impor os limites pros nossos familiares. E eu sempre achei muito difícil, porque... Eu saí de casa com 17, né? Eu fui fazer faculdade em outro estado. E eu sempre passei até agora, até há pouco tempo, que era o processo de voltar para casa, e eu voltava para casa da minha mãe, e de eu me infantilizar, e ela me infantilizar também. Tem sempre esse processo, né? Quando você volta para casa dos pais, e aí você parece que volta a se infantilizar, porque você volta pro teu quarto de adolescente, você... Não sei, eu tô falando na minha experiência, né? Tô generalizando, mas na verdade tô falando da minha experiência, que era isso. Eu voltava nas férias da faculdade, ou tipo, ia passar o fim de ano, né? Eu sempre passei o fim de ano em Salvador. E aí eu sempre passava por aquilo, assim, de me infantilizar, minha mãe me infantilizar, e os limites não existiam, assim, não existia... Você até... Essa sensação, assim, de que você impunha seus limites, mas seus limites eram constantemente... tipo, extrapolados, assim, né, testados. também. Inclusive, bom, não exatamente nessa relação familiar, mas isso acontece muito em relações abusivas, né? Que você não... Na verdade, não é nem que você não impõe seus limites, é que você impõe limites que são desrespeitados o tempo inteiro. O tempo todo, isso. Mas na minha relação familiar, e principalmente na minha relação com minha mãe, eu sentia isso, assim, que dos dois lados ou eu não conseguia impor os limites, ou mesmo quando eu impunha os limites, minha mãe ficava, ué, por que você tá impondo esse limite se ano passado você não impunha, assim, se você era daquele jeito? Mudei, mãe. Então existe esse processo, assim, tipo, de tentar entender. Mas, assim, é meio triste, mas eu sinto que minha mãe faleceu e eu não consegui, tipo, chegar lá, entendeu? Eu acho também que talvez seja uma coisa de idade. Tipo, quando a gente tem 20 e poucos anos, eu sinto que é mais difícil a gente impor limites, porque a gente ainda não... Eu não sei, assim, talvez as futuras gerações tenham mais essa facilidade, mas eu sinto que a gente não é ensinado a colocar limites. Tipo, eu não fui ensinada pela minha mãe, do tipo, o que é o limite. Porque eu acho que nem minha mãe entendia, ou talvez entenda, talvez um pouco mais hoje comigo e a minha irmã colocando mais limites. Mas não tinha uma conversa sobre limites, sobre o que era meu, o que era, sabe, só meu, de verdade. Pelo menos em casa, eu não tinha essa sensação. Era tudo muito compartilhado, era tudo muito nosso. E lá em casa éramos em 3 mulheres, né? Então, sabe, não tinha muito um espaço determinado só para uma. E eu acho que isso vai dificultando você a ter noção de limite. Porque quando eu entrei na minha, sei lá, na minha adolescência, na minha vida de jovem adulta, eu lembro que eu não entendia limite nem do outro, e que eu já desrespeitei vários limites das outras pessoas, e não conseguia colocar limite das pessoas em relação a mim. E aí você vai só vivendo. E aí, de repente, você tá em relacionamentos ruins, você tá em amizades ruins. Às vezes você não é uma boa amiga, às vezes você não tem boas amigas, não é uma boa namorada, não tem bons namorados e namoradas. E aí é muito difícil. E aí você é só vivendo o que é ruim, às vezes. Eu acho que para a maioria das pessoas até hoje que eu conversei, foi meio assim. Foi só vivendo o ruim que foi entendendo o limite, para entender o que era bom. E para viver o que era bom depois, sabe? E às vezes a questão é a idade mesmo. Eu sinto que eu fui melhorando isso depois dos meus 24. Acho que eu fui pensando mais sobre isso. Porque eu fui sentindo mais incômodo. Porque a vida adulta vai chegando e vai pesando. E aí as coisas vão ficando mais pesadas. E você não quer ficar lidando mais com coisas que antes
eram só coisas. E de repente se tornam grandes coisas. E você fala, não dá mais pra mim. Quando eu comecei meu relacionamento com o Luca, eu tinha saído de um relacionamento abusivo, assim, que foi horrível. Eu tinha algum tempo. E eu lembro que no início ele tinha uns ciúmes, assim, tipo, de amigas minhas e tal. E de um jeito meio esquisito, assim. E eu lembro que eu virei pra ele e falei pra ele... Porque eu tinha entendido o limite. E ele ainda não entendia, porque ele também viveu esse processo de ter se acostumado com aquele tipo de relacionamento e aquela forma de lidar. E ele tinha 20 e poucos anos também. E aí eu falei pra ele num dia, assim, sentado numa mesa do bar, assim, que a gente estava de frente, eu falei, olha, eu gosto de você, mas eu não vou ficar com você se a gente for por esse caminho. Tipo, esse é um caminho que eu já passei, eu não quero viver mais. E eu nem sei como que eu consegui falar aquilo, porque era uma época que eu ainda era muito imatura em vários aspectos, mas eu falei pra ele. E tanto que o primeiro ano do nosso relacionamento, a gente só ficou, assim, a gente não conseguiu começar a namorar efetivamente, porque a gente tinha muitos atritos. E eram atritos em lugares que eram limites que a gente estava tendo que entender que a gente precisava colocar. E aí, depois desse um ano, a gente percebeu que a gente chegou num lugar legal. E aí, a gente começou a namorar. E eu acho que, infelizmente, é isso. Tipo, a questão do não, ela não é ensinada para a maioria de nós, assim, quando a gente é muito jovem. E a gente vai só aprendendo com a experiência, sabe? Eu lembro quando a gente é pequeno também, né? Que a criança, ela é meio... O corpo da criança, ele é meio sem limites, assim. Qualquer um pode tocar no corpo infantil, assim. Então, a gente vai... Anos 90, sabe? Era um absurdo. Anos 2000. Hoje em dia, eu sinto que tem mais esse limite, sabe? Tipo, eu tenho muitos amigos que estão tendo filhos, assim. E eu vejo quanto eles respeitam o corpo dos filhos e obrigam com que as outras pessoas também respeitem. Mas eu, nos anos 90, gente, tinha 19 primos, sabe? Era aquele tanto de gente. Era tipo, não queria brincar, mas vai brincar. Não queria fazer, mas vai fazer. E não era uma coisa pensada, não era uma coisa falada. Tipo, a criança, ela não tinha... Sabe? Você pode seguir por esse caminho, não pode. Eu tava falando hoje com a minha irmã, a gente estava no telefone, e minha mãe era evangélica. E ela pintava o cabelo. Aí teve um dia que eu falei assim, eu era adolescente, eu falei, nossa, eu quero descolorir meu cabelo. E eu peguei e passei, assim, um negócio no cabelo. Minha mãe brigou comigo, me xingou. Sei lá. Eu falei, mãe, mas você também pinta o cabelo. É meio hipócrita você não querer que eu pinte o cabelo. Tipo, eu passei um negócio aqui, descolori meu cabelo. Não, porque isso é coisa de gente rebelde, não sei o quê. E aí eu fico pensando sobre isso, eu falei, mano, não faz sentido, sabe? E é um lugar de limite, de sim, de não, que era o meu cabelo, eu era uma jovem, adolescente, tipo, por que eu não poderia descolorir um pouquinho do meu cabelo, sabe? Eu acho que até por isso foram tantas dificuldades ao longo dos meus 20 e poucos anos. Tipo, esse lugar, assim, do tipo, de não entenderem os meus nãos e os meus sims também, sabe? Também é você se relacionar com pessoas que respeitam os teus desejos, né? Sim. Tipo, por mais diferente que os teus desejos, eles são daquela outra pessoa. Eu passei muito por isso em relacionamento romântico mesmo. Eu gosto muito de ficar sozinha. Então, eu acho que eu gosto tanto de ficar sozinha porque como eu sou muito do externo, assim, de sair muito com as pessoas, então eu preciso muito ficar no meu casulo em vários momentos. E aí, sempre que eu tô namorando, tem esse estigma do namoro, assim, de que vocês precisam ficar grudados, assim, juntos e fazer tudo juntos, né? E aí, o meu desejo sempre foi, tipo, bom, te adoro, quero ficar contigo, mas eu preciso que você me deixe sozinha. E aí, no começo, nas minhas relações românticas, eu não verbalizava isso, porque eu me sentia culpada de desejar aquilo. Tem isso, né? E aí, eu me sentia culpada e não me autorizava a ser essa pessoa. E aí, você ficava estressada, né? E aí, meus relacionamentos tudo terminavam, né? E aí, no meu último relacionamento, foi o último relacionamento, assim, que eu fiquei, cara, quer saber? Eu tô zero errada, tipo, que maravilha, que desejo genuíno e importantíssimo de querer ficar sozinha, de querer curtir a solitude. E, tipo, saia da minha casa, eu não quero você, e eu não quero sair contigo na sexta-feira. Não era que eu odiava meu namorado, mas eu queria sair sozinha na sexta-feira. E por que eu não poderia? Porque eu precisava sair com ele.
E aí, no início, nossa, foi super difícil, assim, foi bem complicado. E ele era uma pessoa que gostava muito de namorar e muito de estar a dois. Então, o desejo dele era ficar a dois e o meu desejo era ficar um na sexta-feira. Então, era tipo... Mas era isso, né? Verbalizar desejos e cada um que lide com a frustração. Tem isso também, né? E a gente tem que aprender a se frustrar, né? É. Tipo, acho que faz parte do... Tanto colocar os limites de dizer não, mas também aceitar que você vai se frustrar. Tipo, as pessoas vão falar não pra você e tudo mais. Que foi o que eu fui aprendendo também, né? O lugar de... Vão falar não pra mim, eu vou entender o não das pessoas, as pessoas precisam entender meus nãos, e eu vou ir colocando limites, porque eu acho que, no fim das contas, tudo é sobre limite, assim, né? Também. E é muito importante, tipo, até num relacionamento a dois, ter esse lugar da individualidade, né? Do tipo, o que é seu e o que é do outro. E o que for seu, ser só seu. Tipo, o outro não precisa estar envolvido naquilo, sabe? Eu acho que isso é importante. E eu fui entendendo. E é interessante porque eu e o Luca, a gente tá muito tempo junto. Mas a gente foi entendendo essas coisas dentro do relacionamento. Isso é legal. Porque a gente não viveu isso antes. A gente era muito jovem quando começou a se relacionar e tínhamos poucas experiências, assim. Pra poder falar, nossa, sei tudo sobre a relação. Não tinha maturidade nenhuma. E a gente foi desenvolvendo a maturidade ao longo do relacionamento. Dizendo não, aprendendo a dizer não e impondo limites, entendendo o que era limite pra mim, o que era pra ele, em vários aspectos, assim, e foi funcionando. E hoje em dia a gente trabalha junto também, né? Então teve outra camada de complexidade a mais, que a gente é extremamente, assim, trabalhadores. A gente ama trabalhar, a gente vive muito, assim, a gente fala muito sobre o nosso trabalho, a gente tem uma questão com o trabalho muito importante, porque foi o trabalho que proporcionou os nossos sonhos, assim, de hoje a gente conseguir realizar vários dos sonhos que, sei lá, muitos anos atrás a gente só falava sobre eles juntos. E ficava, imagina um dia a gente viajar, imagina um dia a gente fazer isso, imagina um dia... E hoje algumas coisas vão acontecendo. Já saiu do papel, do plano, né? Só da imaginação. Mas foi porque... E só aconteceu também porque a gente foi aprendendo, tanto os nossos limites quanto os nossos nãos e os nossos sims ao longo da vida e do relacionamento. Porque... Obviamente, no início, que a gente começou a trabalhar junto, não era fácil. Tipo, cada um tinha uma visão e a gente é muito oposto, assim. E hoje a gente olha o tanto que a gente é oposto como uma coisa muito boa. Tipo, é um oposto que cada um faz uma coisa muito bem e a gente usufrui juntos disso, sabe? Mas tem que ir aprendendo muito, assim. E eu acho que eu fui aprendendo dentro do relacionamento. Isso é muito doido, né? É muito doido, mas é muito legal também. É muito diferente de mim, né? Eu acho que eu fui aprendendo muito nas minhas experiências. Nas tentativas, né? E é interessante porque o dia que você encontrar alguém que talvez esteja aberto a entender também, se torna mais simples essa conversa, né? Porque aí é tipo, eu gosto de ficar sozinha, eu gosto de ter meus momentos. Isso não vai ser uma questão, porque a pessoa vai entender. Porque ela gosta de você e ela quer que você se sinta bem. Talvez ela queira isso também, né? Mas olha só, tu falou que antes que você também foi uma amiga ruim, assim. Uma amiga ruim não, mas uma amiga que, tipo, não respeitava um pouco os limites do outro e tal. Como assim? Fala mais sobre isso. Eu acho que quando eu fui jovem, assim, tipo, minha adolescência... mais a minha adolescência, assim. Minha adolescência pro início da minha vida de jovem adulta, eu não sabia ser uma boa amiga, sabe? Tipo, eu era muito aquela amiga que... você não vai seguir esse sentido? Então não quero ser sua amiga. Tipo, eu descartava fácil as amizades. E eu acho que tem N razões. A primeira é que eu me mudei muito de cidade ao longo da minha infância, então eu custei a fazer amigos, assim. Tipo, eu fazia amigo, quebrava, vamos para outra cidade, e aí, de repente, fazia amigo de novo, quebrava. Por que você se mudava tanto? Porque meus pais, eles se mudavam muito, assim. Infelizmente, por uma questão do tipo... Meu pai traía minha mãe, aí minha mãe, ele pegava as coisas todas de casa e mudava de cidade. Basicamente, era isso, assim. Mas... E aí, a gente ficava se mudando sempre. Porque ele sempre traía minha mãe. Era uma coisa meio sem noção, assim. Mas aí vocês tinham que fugir da amante? Tipo, eu acho que era uma coisa de recomeço, sabe? Tipo, ele ia pra igreja evangélica e recomeçava em outra cidade.
E é sempre mudando. Desculpa, E Rê. não, mas é extremamente engraçado. Porque eu e minha irmã, a gente sempre fala sobre essas coisas e a gente fica... Como assim, sabe? A gente mudava de cidade porque meu pai traía minha mãe, aí a minha mãe descobria. Aí, ai, nossa, desculpa, perdão, deixei pra igreja evangélica. Aí ele, era o demônio que fazia isso. E aí muda de cidade. Era uma coisa meio assim. Sempre Entendi. recomeços. E aí, por sempre estar estar recomeçando... até hoje? Não, graças a Deus. Mas por sempre estar recomeçando em outro lugar, foi muito difícil pra mim ser amiga. Porque quando eu começava a fazer um mínimo amigo na escola, já quebrava o laço e nunca mais via aquela pessoa, porque naquela época também, gente, não tinha como ver a pessoa, né? Não existia nem rede social, nem nada. E tal. E aí, eu tenho a sensação de que eu não fui aprendendo a ser amiga. E eu acho que também a gente, sei lá, os anos 90 e os anos 2000 nos educou muito mal. Principalmente como mulheres, assim. Eu tenho uma sensação de que eu tinha muita rivalidade com as minhas amigas. Ou que a gente estava sempre em competição, sabe? E isso no interior, que eu morei muitos anos no interior, era muito comum, era normal ser assim. Tipo, você não tinha uma amizade que te elogiava. As pessoas estavam sempre te zoando, sabe? Era estranho. E aí, quando eu saí do interior e eu me mudei para BH, que foi quando eu comecei a fazer faculdade, quando eu tinha 18 anos, que eu comecei a fazer as minhas primeiras amizades de verdade. E eu lembro até de uma amiga, que é a Bárbara, ela é minha amiga até hoje, que foi a minha primeira amiga, assim. E eu tava passando por uma situação muito difícil, tava me assumindo como LGBT pra minha família. E ela foi muito legal comigo, sabe? Ela não me julgava e ela me acolhia, ela me fazia eu me sentir linda, coisa que nenhuma outra amiga tinha me feito ainda. E eu não sabia fazer minhas amigas também se sentirem tão bem. E aí foi ali que eu descobri o quanto as amizades elas vão te curando em lugares que você nem imagina. E você vai aprendendo também a ser uma boa amiga. Eu aprendi, tipo, aos 18, assim, a ser uma boa amiga. Porque até então, eram amizades estranhas, eram amizades que existia uma rivalidade, uma competição. Não sei se era pela adolescência em si, ou, né, que a gente é jovem, ou... mas não, era diferente, assim, sabe? Eram amizades... Eu gostava das minhas amigas, mas era diferente a amizade. E aí eu fui só entendendo com a Bárbara. E aí, quando eu entendi, eu falei... É isso que é para ser amiga. E aí eu comecei a me tornar uma amiga assim para as minhas amigas. E todas as amigas a partir de então se tornaram muito mais próximas, sabe? Menos nesse lugar da rivalidade, da competição, enfim, de coisas que naquela época existia. É muito legal, na verdade, você traçar todo esse histórico, é muito massa. Eu acho que eu realmente criei minhas grandes amizades na faculdade. Mas eu acho que eu tive uma sensação na faculdade de que eu era compreendida. Sabe? Eu acho que, para mim, a universidade mudou um pouco a minha percepção, de várias percepções de mundo, assim, mas com as minhas amizades foi isso, assim, tipo, elas me entendiam. E aí eu acho que elas me entendiam porque a gente compartilhava várias coisas parecidas, assim, umas vivências parecidas, e aí eu me sentia acolhida, assim, que era algo importante para mim. Naquela época. Eu acho também, talvez a gente tenha mais consciência também, né? Porque a gente tá um pouco mais velho. E quando a gente é muito jovem, adolescente, a nossa visão de mundo ela é muito distorcida, assim, da realidade, né? A gente também tem hormônio no meio disso. Mas eu acho que é muito distorcido. A gente não consegue olhar para as coisas como um todo. E eu sinto que me tornar uma mulher feminista foi um divisor de águas na minha vida, porque até então eu não conhecia nada disso, tipo, todos esses papos assim, eles não eram presentes para mim. E lá no interior também não tinha muito desses papos, eu acho que eu nunca tinha escutado nada sobre isso, e a faculdade veio me trazendo tudo isso também. Veio pra mim também. E aí eu fui entendendo, tipo, foi quando também eu entendi minha negritude, eu entendi que coisas que eu escutei eram racismo. Eu fui entendendo um monte de coisa que eu não fazia ideia. Me incomodava, mas eu não fazia ideia. E aí eu falei, pô, vai ser diferente daqui pra frente. E aí tudo foi bagunçando, assim. Eu sinto que foi me virar de cabeça pra baixo e chacoalhar. Virei outra. Que tudo. Eu tenho certeza que alguém que me conheceu, tipo, nessa época,
hoje, se me conhecer, vai achar que nem a mesma pessoa. Porque eu sinto que eu sou totalmente outra pessoa, assim, de 10, 15 anos atrás, eu sou outra Bruna. Completamente diferente. Foda. Sabe uma coisa que eu sentia? Demais, assim. Eu sempre fui uma pessoa com muita vergonha, né? Eu não era uma pessoa tímida, é muito estranho, assim, mas a vergonha sempre me acompanhou, assim. Vergonha de, tipo, dizer as coisas, vergonha de bancar os meus desejos, vergonha de contar sobre as minhas experiências, vergonha de ser vulnerável para as pessoas que eu amo e poderia ser vulnerável, né? Porque é isso, tipo, tem lugares que você pode ser vulnerável, tem outros lugares que você não precisa, assim, não pode. Mas então quando eu era bem novinha, assim, na adolescência, eu sentia muita vergonha de falar sobre as minhas coisas para as minhas amigas na época. Eu lembro de uma vez que eu estava na casa de uma amiga e aí ela falou assim, não, nós três somos as mais bonitas da sala. Ela falou assim, mas eu sou a mais bonita, depois é a Cicraninha e depois é a Vitória, porque a Vitória tem uma costela muito alta. Ela falou isso da minha costela. Costela, meu Deus, a gente é horrível mesmo quando a gente é adolescente. Aí menina, isso eu levei durante anos e eu falava... Você ficava olhando a sua costela. Eu tinha esquecido, porque é isso, aquilo te pega, o trauma, e depois você até Fica esquece de onde surgiu, fica no inconsciente, você até esquece de onde você aprendeu aquilo, você tem que ir atrás, sabe? Eu passei anos da minha vida falando que a minha costela era alta demais. Eu tenho uma costela alta, assim, mas eu lidava com ela como se fosse, tipo, um defeito que eu tinha. O defeito de ter a costela alta demais. Eu nunca conheci alguém com a costela alta, eu acho. Você é a primeira pessoa. E aí, então eu passei muito tempo da minha vida. Aí depois de muitos anos, assim, um dia eu fui, sei lá, pensar sobre isso. Esse tipo de coisa que você falou. Várias coisas que você vai lidando na vida como se fossem só coisas. E depois você vai pensando, gente, por que eu tô carregando um ódio, uma costela alta? Tipo, de onde essa merda veio? Bom, enfim, foi dessa conversa uma vez que eu tava tendo quando eu era criança. E aí, quando eu entrei na faculdade, eu fiz grandes amigas, né? E aí eu lembro da gente conversar uma vez, assim, nessas noites de queijos e vinhos, assim, na casa de alguém. Aí elas começaram a contar sobre as experiências delas, sobre as questões delas. E aí uma amiga minha começou a contar que ela era virgem e, tipo, sem vergonha nenhuma. Na época a gente tinha 22, 23 anos, assim. E, né, na teoria, tipo, assim, muita gente... Já era pra ter virgem. E ela começou a contar que ela era virgem e tal. Menina sem vergonha nenhuma e, tipo, por que ela teria que ter vergonha, na verdade? Mas eu, com tantas coisas na cabeça, morria de vergonha de falar sobre as minhas questões, falar sobre as minhas dores, sobre os meus prazeres, sobre as minhas experiências. Ficava me sentindo acuada de contar as minhas coisas. E aí eu fui, tipo assim, com as minhas amizades, eu fui aprendendo isso, assim, que era um lugar que eu não precisava sentir vergonha. Na verdade, a gente não precisa sentir vergonha de quem a gente é, né? Nunca. Nunca. E muito menos com as pessoas que a gente ama, pessoas que se forem julgar a gente, vão julgar a gente de uma rindo. maneira... Geralmente. E vão, tipo assim, se elas discordarem daquilo que a gente pensa, ou daquilo que a gente é, ou nem daquilo que a gente é, mas assim, se elas discordarem daquilo que a gente pensa, elas vão discordar de uma forma amigável. Exato, de uma maneira simpática e gentil. Então, enfim, eu acho que você se rodear de pessoas que, tipo, validem os teus desejos faz você virar uma pessoa que... Enfim, sente orgulho dos seus desejos e te coloca num lugar de... Com mais facilidade você fala não, impõe seus limites e tudo mais. Então, também com quem a gente se envolve. E eu acho que, assim, hoje, com 30 anos, eu percebo que todo mundo vive coisas muito mais complexas e as amizades ficam muito melhores, por mais que a vida seja muito mais difícil hoje. Eu percebo que as coisas são muito mais complicadas. Tipo, todo mundo vive coisas muito difíceis, cara, é muito louco. Mas ainda assim, tipo, as amizades parece que elas vão se fortalecendo, né? Ainda mais, assim, mesmo na coisa mais difícil, assim. Eu acho que a gente aprende a ter identificação também. E no mundo que a gente tá, onde a gente o tempo todo tá nas redes sociais, a gente se compara com a vida de todo mundo. Quando a gente tá com os nossos amigos, a gente entende que a gente não tá sozinho. Isso é tão Porque bom. Tá todo mundo vivendo uma coisa parecida, tá falando sobre uma coisa que você se lembra das suas questões também, e aí você fala, poxa, eu não tô sozinho, porque querendo ou não, o Instagram, todas as redes sociais, elas são performáticas, né? Parece que tá todo mundo muito perfeito. A vida tá muito certa, tá muito
ajustada, tá tudo no lugar, tá todo mundo vivendo o seu melhor. E aí a gente, com os nossos amigos, não. As minhas amigas estavam lá em casa nesse fim de semana, elas ficaram uns 5 dias lá em casa. E foi tão gostoso, assim, poder falar sobre vários assuntos e em vários assuntos a gente ir entendendo, assim, do tipo, nossa, a gente tá vivendo a mesma coisa, ou nossa, a gente também tá pensando em se organizar nesse sentido na vida também. Isso é muito bom. Eu acho que é isso, tipo, os amigos, eles salvam a gente e eles curam coisas que ninguém vai curar. Tipo, coisas que às vezes você não vai conseguir se abrir, às vezes, para alguém da sua família, para sua mãe. Nem vão entender. Talvez seus amigos também tenham vivido ou tenham coisas parecidas porque eles têm uma similaridade ou eles pensem e eles vão te naturalizar. Eles vão te fazer se sentir gente. E é muito bom, sabe? Gente que faz a gente se sentir gente que vai rir da sua costela, vai falar, cara, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, é muito sabe? bom se sentir validada, assim, sabe? É muito validada bom. nos nossos desejos, nas nossas questões, nas nossas angústias, nas nossas noias. Até nas nossas noias, assim, coisas que, tipo, assim, não fazem sentido, porque às vezes não fazem mesmo, assim. Sofrer por conta de uma costela porque é grande demais, assim, hoje eu percebo que não faz nenhum sentido. Assim, não faz sentido pra mim sofrer por conta do meu corpo. Mas, assim, que a pessoa valide isso também, sabe? Porque é um sofrimento real pra tu na hora e tal. Exato. Mas, Bru, vamos pra última pergunta. Vamos. Dicas práticas para as pessoas que têm muita dificuldade de dizer não e para impor seus limites na vida. Eu acho que eu iria na dica da minha terapeuta, que foi: começa falando para quem você não conhece, assim. Fala como dá, vai ajustando ao longo do caminho e naturaliza também, sabe? Eu acho que conversar sobre esse não saber dizer não é muito importante, porque a gente não se sente, assim, uma pessoa horrível que, nossa, parece que só a gente não sabe dizer não. E não é, muita gente não sabe, muita gente tem o mesmo dilema. Eu acho que na época também que eu não sabia conversar com amigas e elas me contarem das suas próprias dificuldades, foi, tipo, muito essencial, assim, porque eu fui entendendo que, nossa, é uma coisa, e é uma coisa que muita gente vive e, às vezes, a gente só não sabe, sabe? E, para muita gente, é uma insegurança, assim, não saber dizer não ou não contar isso, porque parece que você é meio infantil, né? Ou meio, não amadureci ainda. Mas é um processo, é uma fase. Eu acho que começar, assim, a dizer não para quem você não conhece, começar a testar e começar a entender que quando você diz não, você está dizendo um sim, só que é para você. E entender a importância de você dizer um sim para você e valorizar os sims para você e parar de ficar no chuveiro com diálogos intermináveis de coisas que você não falou e que você deveria ter falado, vai te dar um alívio. E a gente começa a entender também, acho que você até falou isso em algum momento, que às vezes você fala o não e você fica meio, e agora? E aí a pessoa só lida, tipo, tá de boa, suave, cara, espero que dê tudo certo na sua legais, vida. Elas normalmente lidam bem, assim, com não. Exato. Eu acho que a gente cria uma coisa gigantesca na nossa cabeça de que... E as mulheres, principalmente, né? A gente cria uma coisa gigantesca na nossa cabeça de que a gente cenário. De que a gente vai ser odiada, de que as pessoas não vão gostar da gente, de que nunca mais vai falar comigo. Não, na verdade, é bom receber um não, né? As pessoas... É bom. Porque é sincero, na verdade, você tá sendo... Você tá contando a verdade, assim, né? E eu acho que é isso. Você ser uma pessoa honesta com você e com o outro faz com que vocês criem laços mais verdadeiros. Porque eu tenho certeza que entre... Talvez alguém que receba um bom não e depois vocês marquem alguma coisa depois, ou depois as coisas vão indo para um outro caminho, é muito mais legal do que você ser aquela pessoa que tá sempre dando desculpa, tá sempre fugindo pelas espreita, pelas beiradas, e aí você acaba se desconectando, você começa a ter vergonha da pessoa. Você fala, fulano tá ali, não posso nem falar com fulano que eu tô devendo alguma coisa pra ele. Você não tá devendo nada, sabe? Você só diz não que você não vai dever nada. É importante não sentir que você tá devendo. Caralho, é verdade, velho. Nossa, quantas vezes eu já me coloquei nesse lugar, assim, de ficar com vergonha da pessoa. Exato. Porque eu prometi pra ela que eu ia entregar algo que eu não consegui entregar. Tipo, eu prometi pra ela que eu ia fazer, sei lá,
um trabalho pra ela, ou um freela pra ela, que eu não consegui dar conta. E tem isso também, às vezes eu digo sim, não consigo dar conta, entrego meio bem a boca, e aí fico me sentindo Aí você super fica mal. Tipo, eu podia ter falado não e a pessoa podia ter contratado uma Exato. profissional melhor, sabe? Horrível. Passar a indicação de outra pessoa também, tipo assim, exato. nossa, isso é tão profissional. Super profissional. Nossa, eu lembro quando a minha terapeuta, ela já começou comigo me dando, assim, no start. Porque eu lembro que na época que eu mandei mensagem, ela me deu os valores dela e já falou assim, mas caso não seja possível para você esse valor, eu tenho como te indicar outra pessoa que faz outros valores mais baixos, etc e tal. Quando ela falou isso, eu falei, ela é tão profissional. Que ela já me entregou duas possibilidades de fazer com ela por esse valor ou de não fazer com ela, mas ela ia me indicar outras pessoas que eram tão boas quanto ela. Isso é incrível. Diva. Quando ela fez isso, eu fiquei, eu vou copiar essa mensagem, porque o dia que eu precisar, eu já tenho uma resposta pra dar. Cara, eu acho que tem que fazer isso, tá? Eu passei muito tempo da minha vida não conseguindo dizer não pra paquera e tal, enfim. Tipo, eu ficava fugindo de pessoas que me chamavam pra date ao invés de simplesmente negar, assim. Eu podia ter copiado e colado, sei lá, a mesma mensagem. Não sei, assim. Mas, meu Deus, eu fico pensando quanto tempo ajudaria, sabe? Tipo, me ajude a terminar com uma pessoa que é assim, assim, assado. Me ajude a mandar uma mensagem que diga isso, aquilo e aquilo. Hoje mesmo, assim, tipo, vieram uma vaga arrombada, assim, tipo, tem isso, né? Na vida do freela. Aí você consegue fazer isso por um valor muito ínfimo, assim, aí eu... Não. Nossa, isso é tudo. Porque aí você pode virar pra pessoa e falar assim, olha, esse valor eu não consigo. Se é um valor muito arrombado, e infelizmente, todos os profissionais que eu conheço também não. Mas, tananã, tá aqui um novo orçamento, sabe? Uma coisa meio assim. A pessoa fala, é isso que eu faço diva. hoje. Vou falar, diva. Ela sabe o preço que ela vale. Cara, é muito bom isso, né? Aí você se conhecer, gente. Você fala não porque você se conhece, porque você não cobra aquele valor. Exato. Isso é ótimo também. Uma coisa que me ajudou no início da criação de conteúdo foi ter uma planilhinha. Tipo, esse é o valor que eu faço. Ter certeza dos valores foi bom, porque se não vinha coisas arrombadas, eu já ficava tipo, ai, mas e se eu aceitar por causa disso, daquilo? Não, eu tenho um custo de produção, tenho um custo disso, eu vou pagar pra trabalhar, então melhor não. Menina, a última vez, assim, eu caí... Cara, foi recente, assim, eu me arrependi tanto. Eu fico com tanta raiva de mim quando eu digo sim e me arrependo depois. Nossa, dá vontade, sério, de puxar os cabelos da Vitória. Mas, assim, eu aceitei uma cobertura de evento e era, tipo, sei lá, metade do valor que eu normalmente cobro, mas a menina me contou uma história bonita, assim, do tipo, vão vir novas oportunidades e tal. E aí eu, tipo, assim, meio que respirei fundo e falei, vou testar, sabe? É tipo com uma agência que eu nunca trabalhei, assim, então vamos lá. Foi horrível, assim, eu trabalhei muito mais do que eu deveria ter trabalhado. Eu trabalhei horas e horas, normalmente, sei lá, eu trabalho 8 horas em cobertura de evento. Nossa, nessa eu trabalhei, assim, muitas horas. E ganhou muito menos. E ganhei muito menos. E eu voltei pra casa, assim, pensando, tipo, cara, eu nunca mais... Mas é isso, né? Você erra depois pra aprender. Mas, assim, eu fiquei, gente, eu não acredito que eu passei por isso. Mas é isso, nunca mais vou trabalhar com eles, nunca mais vou aceitar esse job, nunca mais vou aceitar menos do que tá na minha tabela. Sim. Eu acho que a minha dica prática, assim, pra quem tá com dificuldade de falar não e impor limites, eu acho que a gente se trava muito também porque a gente quer ficar arranjando muita justificativa, sabe? E aí eu acho que em muitas situações, na maioria delas, o não, ele é já suficiente, assim, o não, ele é uma resposta completa. Então, assim... Ai, amiga, não vou, eu não quero. Pronto. Já é uma resposta. Ai, não quer por quê? Meio que não interessa, mas assim, sei lá, não quer ir. Qualquer que seja o motivo, você não precisa dizer, sabe? Enfim, só disse que você não tá afim de ir. Eu acho que isso foi importante pra mim, assim, também. Né? Nesse processo de dizer não pra assim, date. Foi isso, assim. Ai, vamos sair no date. Ai, então eu não tô afim. Não tá. Tá certo. E eu acho também que entender que tá tudo certo também, tipo, desagradar, sabe? Isso também. Isso tem sido uma coisa muito boa nos meus 30. Isso é muito bom também. Eu tô de boaça com desagradar. Isso é tipo, uma delícia. Não gosta de mim, Mori? Tipo, tá. Não gosta de mim? Tá. Tudo bem. Não, eu não vou morrer porque alguém não... será que alguém... Eu tinha muito isso nos meus 20 e poucos anos. Nossa, eu acho que fulano não gosta de mim. Eu criava uma ideia de que às vezes alguém podia não gostar de mim. Eu nem sei. Sabe? Umas coisas, tipo, de Bruna, insegurança. Minha vida era isso. É uma
total Não, eu insegurança. contei aqui no podcast. Teve um menino... Nossa, uma questão de insegurança. Também um ego, assim, sabe? De se colocar num lugar, sabe? Que todo mundo precisa te amar. Nossa, assim... De que todo mundo precisa te amar. Coisa mais, assim... Não precisa. Não me ame. Não me ame, não me ligue, não saiba de mim. Eu contei aqui uma história. Cara, juro. Foi recente também. Eu fiquei assim, gente, juro. Uma vez eu era um cara, assim, que eu ficava... E eu fui a vilã da história. Eu fiz uma coisa chata pra ele. Uhum. E aí ele me bloqueou de tudo. E aí eu me senti super mal, porque ele me odiava. E aí eu não conseguia conviver com a ideia... Com a ideia de que... Com a culpa de que o cara não gostava de você. De que eu tinha feito algo pra ele e ele não gostava de mim. Só que o que eu tinha feito pra ele não era tão grave assim. Então eu fiquei tipo assim, cara, por que ele me bloqueou de tudo se eu não fiz nada demais? E aí, de repente, você fica assim, tipo assim, fica meio que... Não, mas você fez sim, você sabe? E tanana. Aí você volta pra você de novo. Fica nesse limbo, assim, do tipo... Cara, e tu sabe o que eu fiz? Eu mandei uma carta pra esse homem. Você mandou uma carta. Tu acredita? Nossa, burra. Não. Mas eu fiquei... Sabe, isso é aquele negócio, tipo, eu vi esses dias no TikTok, aquele meme. Quando você lembra de uma coisa, você fez, você fica... Nossa, que dá um irque, assim. Gente, eu fiquei... Agora eu assim, gente, pra quê? Pra quê que esse homem me odiasse na casa dele, me mantivesse bloqueada nas redes sociais dele? Tanto faz, Ai, velho. me odeia daí, Mori. Tipo assim, tanto faz. Se não foi grave pra mim, foi grave pra ele. E daí, Vitória, meu Deus, segue a vida. Eu acho que é isso também. Eu passo também, até hoje, né? Eu lido com essa questão, assim, de que eu quero muito ser gostável. Uma vez eu li um tweet do Paulo Vieira. Acho que foi do Paulo Vieira. Foi do Paulo Vieira, só não lembro se foi um tweet ou ele falando em algum lugar. Que ele começou a trabalhar com arte, ser artista, porque ele queria que as pessoas amassem ele. Que ele queria fazer performance que as pessoas o amassem. E aí, quando ele entrou na internet, quando ele começou a trabalhar como artista, ele percebeu Foi o contrário. que muita gente não gostava dele e viu uma leva de ódio. Aí ele começou a aprender outra coisa, né? Que tá tudo bem as pessoas odiarem ele. E que ele não tem como... É porque não dá pra agradar. Tipo assim, é igual, às vezes, em coisas muito menores, assim. Às vezes você fala uma coisa, pode ser com a gente que você tem intimidade. A pessoa, ela vai entender outra. Porque o entendimento da pessoa tem que passar, às vezes, pelas questões de vida dela. Exato. E não tem como eu corresponder a todo mundo. E entendendo isso, mano, foi o que me fez ficar assim, leve. Do tipo, ai, nossa, não sei, alguém se distanciou muito de mim, ou tá estranho, tarana. Eu não vou ficar aqui tentando imaginar, sabe por quê? Eu sou adulta, você é adulta, todo mundo é adulto. Se distanciou, se tem alguma coisa rolando, eu não vou ficar criando uma paranoia. Vira pra mim e fala, Bruna, eu acho que eu fiquei chateada com você por causa... Eu não vou ficar aqui. Não dá pra corresponder a todo mundo, senão a gente fica doido. Eu não quero ficar doida, não. Sabe? Você fica meio... Cara, nossa, isso... Eu passei por esse... Isso já dá um outro episódio de podcast. Mas eu passei por isso, porque teve uma vez, assim, no meu Instagram pessoal, que eu postei uma parada. E aí, algumas pessoas não entenderam o que eu quis dizer. E aí começaram a me responder de um jeito e eu fiquei tipo, não, mas não foi isso que eu quis dizer. Eu quis falar outra coisa. Eu quis falar outra coisa. Aí aquilo me tirou tanto de uma zona de conforto, assim, que eu marquei sabe aquela terapia que você marca? Eu preciso fazer uma sessão de terapia urgente. A minha terapeuta, mas o que tá te incomodando? Aí porque eles não me entenderam. E ela, e daí que não te entenderam? Filha, Tipo, as pessoas entendem aquilo que elas conseguem, Vitória. Não é nem aquilo que elas querem. É aquilo que elas conseguem. Você não tem como entrar na cabeça dela e fazer, tipo assim, mudar o jeito que elas pensam pra elas pensarem igual a tu. Tipo, seja compreensiva também com, tipo, o jeito que as pessoas consomem aquilo que você produz, assim. E sabe de uma coisa? A gente não gosta de todo mundo. Exato. Por que a gente quer que todo mundo goste? A gente não gosta de todo mundo. Coisa mais egóica, é só o ego falando tipo, aí. total. E isso é bom pra gente entender que o não é tipo, tudo bem, vai desagradar, não vai gostar muito de mim porque eu te disse o não. Tá. Não posso fazer nada. Tipo assim, eu tive que dizer não. Eu tenho o direito de dizer não pras pessoas. Então, vai continuar sendo assim. Mas depois a gente percebe, assim, quanto mais a gente vai, tipo, impondo nossos limites, bancando aquilo que a gente quer e dizendo não,
que as pessoas que vão se mantendo por perto são as pessoas que têm que se manter por perto mesmo, assim, Sim. as pessoas que nos compreendem e que, tipo... E que é gostoso, né? De saber que você tem uma liberdade de poder dizer sim, dizer não e etc. De furar com elas, nossa... Furar. É... Eu acho tão importante. Sabe? O quê? Ter amigos que você pode saber que você pode furar com Ai, eles. é tão bom. É tão bom. Teve uma... É libertador. Ainda mais eu que sou um pouco cansada. Pelo menos, o seu trabalho acho que vai no mesmo sentido, assim. Trabalhar com publicidade é arrombado. Tem dia que, tipo assim, simplesmente... não aprovei esse roteiro, não aprovei, ou sumiu com a aprovação. De repente, é uma sexta-feira, 20h. Estão mandando assim, tá aprovado, pode gravar, pra segunda-feira de manhã. Cara, Bruna, deixa eu te falar. E eu tenho que ficar igual uma louca. Mas essa parada do... mas essa coisa, tipo, de marketing de influência é muito... Eles pedem o cu e você tem que dar raspado, cara. É horrível. É uma arrombação, tipo assim, e isso acaba fazendo com que a nossa vida tenha muitos, tipo fim de semana inteiro. Tem marca que trabalha, às vezes, 4 dias. Tem 4 dias pra você fazer. Aí, de repente, demora 3 dias só no cliente pra ele aprovar. Então, aí você tem 1 dia pra você fazer. Pra fazer. Tem muita coisa, a maioria, assim. E não dá. E a gente que, nós não somos, assim, criadores de milhões de seguidores que pode sair por aí dizendo não. E provavelmente são mais respeitados, porque as pessoas, elas mensuram o valor do seu trabalho também no lugar de quantos seguidores você tem. E aí você tem que aprender também a lidar com essa frustração de não poder sair falando não. E aceitando da forma com que dá. E também diminuindo a complexidade do seu trabalho, que é o que geralmente a gente faz. Beleza, então publicidade arrombada, a gente vai entregar de uma forma mais simples do que a gente até gostaria, porque, infelizmente, o prazo, ele é surreal, não tem como entregar tão rápido uma coisa incrível, que é o que a gente geralmente gosta de fazer. Também tem outro podcast. Bru, muito obrigada por ter vindo. Obrigada. Adorei. Eu amei o convite, amei que a gente se conheceu pessoalmente. É verdade. Isso é bom, né? Eu super te acompanho, eu te acho ótima, te acho super Eu também te inteligente. acho ótima. Pois é, a gente se acha ótima e eu acho isso muito te acho bom. diva, que você me ensinou muito. Pois Eu é. queria... gente, deixa eu contar. O Thiago, ele não veio hoje, ele é uma bailarina, então ele teve algum problema na coxa fazendo aula de dança. Mas ele vai estar no próximo episódio, então coloquem aqui nos comentários que vocês ficaram com saudade dele. Mas muito obrigada por terem acompanhado o podcast até aqui. Sigam a Bruna nas redes sociais. Me sigam, gente. O @, tá aqui embaixo. Também tem um podcast, chama Tá Tudo Bem Podcast. Pode me seguir lá também, pra vocês escutarem, né, essa voz aqui falando sobre dilemas da vida adulta. A gente se vê no próximo episódio. Um beijo. Beijo, tchau.